Salve Maria Imaculada, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Júlio de Maria e estamos meditando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Esta poderosa devoção que o Papa Pio XII, na encíclica Aurietis Aqua, deixou convocando a todo mundo católico a restaurar a devoção ao Sagrado Coração como uma arma poderosa de restauração das famílias e da sociedade. Curta, comente, compartilhe para que este conteúdo chegue aos corações e eles possam ser abrasados e seduzidos pelo amor de Deus. Na meditação de hoje, Santo Afonso nos convida a encontrar o coração de Jesus em Jerusalém, aceitando a cruz. Jesus não esperou que a cruz lhe fosse imposta pelos algozes. Estendendo as mãos com pressa, ele a tomou e a pôs sobre os ombros cobertos de chagas. Vem, diz ele então, vem, querida cruz. Há 33 anos que suspiro por ti e te busco. Eu te abraço e te aperto contra meu coração, pois tu és o altar no qual resolvi sacrificar minha vida pelas minhas ovelhas. O altar da cruz. É importante trazer para nós sobre o olhar, a imagem do crucificado, pois ela está no centro ou na natureza desta devoção. Mas o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, o seguinte: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos, dos quais muitas vezes vos disse agora e repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos no que está sobre a terra. Queridos irmãos, estamos meditando nesta devoção, fazendo uma leitura histórica da situação atual que vive a dimensão da fé católica e as famílias. No vídeo anterior, nós falamos sobre o poder econômico. A realidade onde quem tem dinheiro começa a mandar, tem poder. Lembrando, nós falamos que anteriormente quem tinha o poder? Quem tinha um exército, tinha força. E se alguém que tivesse influência, dinheiro, mas não tivesse exército, e incomodasse aquele que estava no poder, ora, esse pegava o exército, ia lá, mandava matar, tomava tudo e ficava com os bens. Esse pensamento republicano teve início com o movimento na Inglaterra, que depois tomou força na Alemanha, mas tinha um alvo certo na França, e falamos sobre os eventos da Revolução Francesa. E aqui nós queremos fazer uma nova abordagem. Por quê? Porque se nós chegamos naquilo que são as potências econômicas, é necessário falarmos daqueles que hoje têm uma forte influência no modo de vida da sociedade, que são as grandes fundações. Talvez você já tenha ouvido falar, ou tenha ouvido de modo superficial, ou tenha conhecimento, mas nós precisamos falar. Porque nós estamos numa situação hostil para todo católico. Por quê? Porque a presença do catolicismo no mundo hoje, ela é rechaçada, ridicularizada e visto com isso uma guerra de inteligência, uma guerra de ideias, de modo que o problema apresentado, quando nós falamos dessa forma, começamos a apresentar, parece absurda, chega a nos aparentar como ridículos, mas preste atenção, não é assim. Nisso, nós conseguimos perceber que ao se movimentar, ao se pronunciar, ao tocar em determinados assuntos,
esse pensamento ele é barrado. Bom, sobre o que você está falando, Júlio? Eu estou falando de falar o óbvio. Hoje, se falar que homem é homem e mulher é mulher, que não é pelo fato de uma ideia, alguém querer ser, não causa uma transformação, e isso já falamos diversas vezes aqui, em se tratando da ideologia de gênero, mas não é isso que nós estamos falando, nós estamos citando sobre um processo de que esta guerra está numa arquitetura contra a verdade absoluta. E as pessoas hoje, e talvez você seja uma pessoa dessa, que entrou no modo do mundo. Que modo é esse? O módulo do piloto automático. Você acorda, levanta, vai trabalhar, volta para casa, faz as suas atividades, dorme, vai trabalhar, chega em casa, dorme, vai trabalhar, no final de semana tem algumas atividades, mas entrou no módulo do piloto automático. E a capacidade de pensar nessas coisas óbvias que são faladas, às vezes nós estamos nesse contexto de redes sociais, lendo notícia da mídia, e vemos um verdadeiro padrão de comportamento da mídia, de alguns setores da sociedade, de que quando alguém fala o óbvio, ele é atacado, é ridicularizado, há uma verdadeira linchação social, midiática dessas pessoas. E isso, não se engane, é uma guerra, com uma estratégia bem traçada, mas tão sutil, que quando nós falamos, parece absurdo. E temos dois alvos claros, que nós já apresentamos historicamente, e falamos sobre as duas estruturas educadoras, formadoras e construtoras dos valores da sociedade: a Igreja Católica e a família. Qual o primeiro ato, então, desta guerra de inteligência? Minar a inteligência das pessoas, o processo de idiotização. Transformar as pessoas em meras repetidoras. Nós falamos sobre o episódio, o cenário da educação, onde nós tínhamos a filosofia perene, que era pautado, apoiado sobre a busca da verdade, mas depois pelo avanço, para conter o avanço do protestantismo, formar bons cidadãos, e todo o processo da transição da educação sobre formar técnicos, mão de obra, para o enriquecimento e desenvolvimento do país. Nisso nós vamos perceber que essa inteligência, o que antes, no processo educador, era a verdade, era o objeto de estudo, onde o sábio, ou na busca da sabedoria, os homens se debruçavam. E na definição da verdade, nós podemos ver na filosofia socrática, são as verdades universais válidas para toda a criação, em qualquer espaço e tempo. E para encontrá-la, é necessário refletir, meditar, gastar tempo. Para Platão e Aristóteles, a verdade é a exata correspondência de algo com a realidade. Naquilo que nós vamos falar das causas. E é a correspondência exata. Toda ação tem uma finalidade. Há um fim para todas as coisas. E neste comportamento, nesta ideia, ou nesta trama arquitetada, não é diferente. Porque nos detemos em explicar aqui um processo de ruptura com as autoridades. Falamos da autoridade espiritual, quando nós chegamos na Revolução Francesa, falamos da autoridade civil, a coroa. Aquele que regia pelo bem do povo, na soberania. Então, nós vemos nesse contexto a apresentação das grandes fundações como estruturas provindas dos multimilionários que em determinado momento da história resolveram atuar no campo social.
Então, para isso, foram criadas as grandes fundações. E essas pessoas que criaram as grandes fundações são pessoas multimilionárias, muito dinheiro. E por isso a gente precisa lembrar agora e voltar naquilo que nós é o princípio, é a chave para tudo isso. Em 1884 foi escrito o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que Engels, após a morte de Karl Marx, que morreu em 1883, ou seja, um ano antes, encontrando e juntando ali os conteúdos dos estudos escritos por Karl Marx, encontrou esse livro e ele deu uma arrumada ali no prefácio, na introdução, mas o conteúdo do livro foi escrito por Marx. Então você pergunte, por que, Júlio? Então, aqui eu já quero trazer um olhar de seriedade, chamando a atenção do teu coração sobre o projeto arquitetado numa mente, no mínimo, sem reta intenção. Aqui eu não quero utilizar de termos para depreciar, mas estou falando, não há uma reta intenção. Por quê? Porque Nossa Senhora falou para a vidente Lúcia, na aparição de Fátima, que a batalha final do demônio seria contra as famílias. Ponto final. O Papa Pio XII, na encíclica Aurietis Aqua, convoca a volta da essência da devoção ao Sagrado Coração de Jesus como uma arma de restauração da sociedade e das famílias. Nós temos nesta devoção ao Sagrado Coração de Jesus um movimento de uma profunda espiritualidade voltada para as realidades e as promessas desta aparição poderosa, desta devoção poderosa do Sagrado Coração de Jesus revelada a Santa Margarida Maria Alacoque, chamado Apostolado da Oração, que era um movimento, mas que o Papa Francisco, transformou, tornou ela uma obra pontifícia ligada diretamente ao Santo Padre. Para quê? Bom, daqui a pouco nós vamos falar das ações do Papa Leão XIII e alguns paralelos entre os fatos históricos, e nós vamos entender o poder desta devoção exatamente para o tempo em que nós vivemos. O Papa Leão XIII consagra o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. O Papa Bento XV vai falar que, numa carta a um apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o Padre Mateu, vai falar que essa devoção é um instrumento que Nosso Senhor quer estabelecer o seu reino na sociedade e nas famílias. Esta devoção tomou uma proporção magistral. E eu quero que você tenha este pensamento ou este marco agora no teu coração, para que nós possamos continuar a nossa meditação a partir do pensamento marxista, a partir da obra de Engels ou da obra de Marx, trazida ao conhecimento por Engels. O ponto de partida da tese desta obra buscou numa obra antiga, num conceito antigo de Lewis Morgan, que ele viu que havia uma sociedade primitiva cuja estrutura ela era o que? Matriarcal, onde a linha sucessória dependia das famílias. Bom, isso é uma hipótese, tá? Isso não é uma verdade. Desde aquilo que nós encontramos de pinturas rupestres, desde os registros mais antigos, o que nós vemos são as pinturas dos homens na caça. Então nós não vemos essa estrutura de exercício de que a mulher estava exercendo as atividades da força de condução e que o homem estava em casa. Mas o que Lewis Morgan afirma é que a sociedade tinha uma estrutura matriarcal e que a linha sucessória estava ligada à mulher. E que o homem, no uso da força, ou seja, percebeu em algum momento que ele era mais forte, foi lá, com o uso da força, dominou, aprisionou e oprimiu a mulher e os filhos. E obrigou a mulher a estar em casa, obrigou a mulher a
ter relação sexual somente com ela, com ele, e dominou tudo. E como eles estavam num processo de domínio e dominaram o Estado. Então, a força de onde veio a opressão sobre a mulher é isso. Que o homem, pelo uso da força, tomou o controle e o domínio da família e do Estado e por isso oprimiu a mulher. E a mulher passou a ficar em casa. Então essa é a tese. Essa é a ideia do ponto de partida desse livro, mas que foi prontamente refutável. É tão fácil de refutar isso. No entanto, que isso passou, mas a opressão para com as mulheres e a mulher como objeto desta luta do pensamento revolucionário, isso ele prevaleceu. Então, para finalizar a opressão, é necessário oprimir a família, ou até mais, destruir a família, dar cabo na família. E Marx afirma isso na obra. Ele fala isso em 1883. Mas vamos retomar um pouquinho, dar um passo, porque em 1846, em Frankfurt, na França, na Alemanha, já falava sobre essa possibilidade de pensamento, já do pensamento dele. E em 1848, do manifesto, a afirmação era essa: a família tem que acabar. E onde Marx vai citar a família nas suas obras, ele vai citar a família como uma estrutura opressora que precisa ser finalizada. Todas as obras é isso. E a ideia da sociedade matriarcal não foi à frente, como eu já disse. A ideia da sociedade, daquela estrutura antiga, que a linha sucessória estava a partir da mulher, isso não foi à frente. Mas a mulher permaneceu, continuou sendo o objeto das lutas e dos argumentos dessa ruptura com a estrutura opressora. Então, em 1917, na Rússia, e eu já citei ela aqui em outra oportunidade, mas agora eu estou fazendo um paralelo entre o pensamento revolucionário, a ação das grandes fundações e os efeitos na nossa realidade hoje. Como eu disse, em 1917, na Revolução Russa, uma mulher chamada Alexandra Kollontai. E esse pensamento veio permanecer, então, já do século XX. Então, olha só, começamos a falar de 1846, 48, 1883 na obra, e a obra, então, vem de Marx já perto de morrer, ou seja, o pensamento final dele, era o projeto, era a cartada, seria a conclusão do pensamento de Marx. Mas até hoje é assim. E nós percebemos que esta grande guerra, que é levantada contra a família e a igreja, tem essas mesmas bases de fundamento, de pensamento. A ideia fundamental é a mesma. Então nós precisamos lembrar o seguinte: aqui é a base do pensamento, a ideia. 1883, a data do livro. Nós vemos os registros da história da vida de Karl Marx, desde 1846, que já existia isso. Esse pensamento já assim, já se posicionava. Mas agora nós vamos a 1889, nos Estados Unidos, Andrew Carnegie, o Rei do Aço, que escreveu um livro chamado O Evangelho da Riqueza, para promover a filantropia. Bom, como eu já disse, são homens riquíssimos, multimilionários. E ele vai dizer no livro o seguinte, que eles são as pessoas mais capacitadas do mundo. Então é um livro escrito de um multimilionário direcionado aos milionários do mundo. Que em 1899, esse livro vai chegar nas mãos do Rockefeller I. Então, é importante lembrar que Andrew Carnegie é o rei do aço e Rockefeller é o rei do petróleo. Chegando às mãos de Rockefeller, qual é o cenário que ele encontra? Bom, uma família fortemente criticada pela sociedade americana, pelo seu enriquecimento, e ele começa
a fazer um investimento, né, destinação da sua riqueza para a atuação nas camadas sociais, para resolver problemas. Então, esse é o cenário que ele começa. Em 1899, eles começam a investir em situações diversas, na saúde e na educação. Mas eu quero que você tenha o olhar atento sobre este ano, 1899. Em 1900, ou seja, findando o século XIX, iniciando o século XX, nós temos um pensamento que inicia a ideia deste século. Nietzsche vai dizer: Deus está morto. E o século começa com esse campo minado nas realidades da fé. Lembrando, Revolução Francesa, a ruptura com as estruturas, a fé duramente atacada, juntamente com isso os movimentos filosóficos, o iluminismo, positivismo, atacando diretamente a fé, e aqui, esse cenário das filosofias com essas afirmações. Então nós temos uma sequência de ações concomitantes do mundo, em 3 situações do mundo, em 3 lugares específicos que precisam ser observados. Primeiro, nos Estados Unidos, a partir da atuação da Fundação Rockefeller. Foi fundada em 1899 com fins somente da atuação nas camadas sociais, mas somente filantrópicos. Mas em 1917, ou ali no início do século XX, nós temos uma situação, a guerra. E com isso a Fundação Rockefeller cria o Instituto das Investigações Médicas, que em 1901 faz a atuação na educação para a erradicação do analfabetismo e também para o estudo, formação de pessoas para atuar na área médica. Tudo isso inspirado por um pastor batista cujo nome é Frederick Gates. Ele destina uma carta para Rockefeller que ele vai dizer que precisamos capacitar as pessoas, mas que a preocupação não é mais dar uma boa formação, e sim produzir mão de obra. Lembra desse pensamento? Lembra dessa ideia? Lembra dos vídeos anteriores? E se você não assistiu, volta nos vídeos anteriores, você vai encontrar a raiz desse pensamento. E o pastor americano vai levar essa ideia para Rockefeller primeiro, com essa ideia da necessidade de formar mão de obra. E com isso, o que entra em jogo? Bom, derruba-se as cadeiras clássicas. Filosofia, latim, grego, história clássica. Novamente, tudo isso é derrubado para ensinar o quê? Mão de obra, coisas técnicas, o ensino tecnicista. E isso vem alinhado fortemente com o pensamento lá, que já foi citado aqui, da Revolução Industrial. Porque as cadeiras clássicas foram totalmente tiradas, em vista de quê? Formar mão de obra. E quem investe nessa educação? Os Estados Unidos. E eles então investem na formação e na pesquisa e fundamentação de estudos para confirmar e afirmar essa postura, como já falei nos vídeos anteriores. Outra área de atuação da Fundação Rockefeller é na área da saúde. Então nós podemos ver desenvolvimento das vacinas, né, o envio de profissionais para atuar em diversas situações, diversas camadas diante das necessidades sociais, mas aí acontece uma situação específica e um fato crucial que vem marcar a história e criar uma barreira na atuação das grandes fundações, que é a Primeira Guerra. Então, com isso, em 1911, foi criado o Bureau de Higiene Social, o Escritório de Higiene Social. E quem criou? Rockefeller II. Qual foi a situação, a condição pela qual foi criado? Quando ele, participando de um júri,
onde as situações que estavam em jogo, né, ou em julgamento, eram situações de delinquência juvenil, e ele, indignado porque nada podia fazer, foi lá e financiou pela criação desse birô. E o que esse birô foi fazer? Pesquisas já de comportamento social, porque queria entender a questão dos crimes, por que os adolescentes cometiam os crimes, né, as infrações. O primeiro, análise a respeito dos comportamentos sociais. E mais, criando mecanismos de interferência no comportamento desses jovens. Porque a intenção deles era promover o bem, a promoção do bem. Aí eu quero te chamar a atenção, porque a estratégia parece a mesma. Nós vemos hoje situações como os objetivos traçados pela ONU para a construção de um mundo melhor. Quem é contra? Erradicação da pobreza, água potável, mas junto com isso vem ataque direto à igreja de uma teologia ecologista, fomentando o pensamento panteísta, né? Levando com que aquele ideia da Amazônia, no sino da Amazônia, com panteísmo, né? A Pachamama, situações tão graves de ataque, de ofensa à sã doutrina católica, tornando-se inimigo da cruz, né? Como vai dizer São Paulo. Então a guerra muda esse cenário. E diante desse cenário, eles pensavam, antes nós estávamos investindo em educação, estávamos investindo em saúde, mas a guerra destruiu tudo. Então, de 1918 a 1929, é criado o Memorial Laura Spelman Rockefeller. É o primeiro instituto de engenharia social. Você já me ouviu falando a respeito disso? E eu vou fazer ainda outros vídeos e outras meditações a respeito disso. Vamos dedicar inteiramente um curso a respeito dessa situação. Mas, voltando, é o primeiro instituto onde eles vão voltar a reforçar o quê? Aquelas informações identificadas, levantadas no estudo do comportamento juvenil para fomentar a pesquisa sobre o comportamento humano. Isso nos Estados Unidos. Agora vamos falar da linha marxista. Em 1917, a Revolução Russa, como eu já disse, Alexandra Kollontai, a Revolução Proletária não acontecia e não aconteceu. Mas as primeiras providências tomadas na Rússia foram quais? Bom, decretos para reformular os direitos da família. A mulher tornou-se o objeto da luta. Lembra que eu falei que a ideia da sociedade matriarcal não tinha seguido em frente, não tinha colado. Mas a mulher permaneceu no centro como objeto dos argumentos a fim de destruir, atacar, promover a ruptura, alimentar o pensamento revolucionário para dar condução com essas rupturas espirituais e sociais, o poder político. Nesse sentido, a mulher permanecendo como objeto de manobra na promoção da ideia da igualdade total, estou falando de 1917 na Rússia. O que eles fizeram com os novos decretos? Facilitaram o quê? A igualdade. Então, para isso, eles facilitaram o divórcio, promoveram que o aborto, foi o primeiro país a legalizar o aborto, e que os homens não precisavam mais pagar pensão. Afinal de contas, são iguais. Assim como o homem trabalha, a mulher trabalha. Isso nós vamos ver descrito, essa estratégia, e você pode anotar nas obras de Alexandra Kollontai chamadas Relações Sexuais e a Luta de Classe, onde ele vai falar da ação do homem em vista da mulher. Então aqui um fundamento, né? Muitas das teorias, aquilo que está ali, que alimentam o pensamento das feministas ainda nos dias de hoje. Mas era para a proteção da mulher isso? Não. E por que não? Porque com a questão do divórcio, as mulheres não procuraram o divórcio, mesmo ele tendo sido facilitado. Quem divorciou foram os homens. Um comportamento totalmente irresponsável.
e inconsequente. Porque juntamente com isso eles puseram as mulheres para fora de casa sem direito a nada. Muitas vezes as mulheres com as crianças nos braços. E o que foi percebido, vivendo, acontecendo na União Soviética foi um verdadeiro crescimento da população de rua. Mas nós chegamos então agora no cenário na Alemanha, 1923. Então o que acontece? Lá, a primeira semana, os trabalhos do pensamento marxista. Então só ficou na primeira. Porque essa semana da organização desses trabalhos do pensamento marxista, ele é a pré-escola marxista. E nesse grupo vai aparecer um homem chamado Karl Kirsch, onde ele vai, apoiado no pensamento de Karl Marx. Bom, qual era o pensamento de Marx? É que havia uma base econômica que sustenta tudo. E derrubando a base econômica, cai tudo. Mas com a guerra e com a revolução também vivida na Rússia, isso não aconteceu. Então a ideia de Karl Kirsch era o quê? Olha, nós não podemos destruir somente a base econômica. A gente precisa atacar a estrutura inteira. Por quê? Porque no momento em que a gente se apoia ou destrói a economia, a estrutura toda se apoia em outra realidade. E esta outra realidade é a família. E quando a gente ataca a família, a outra estrutura vai se reestruturando, se fortalecendo e se apoia novamente na economia e depois nos direitos, na lei moral. Então nós precisamos destruir tudo. Esse tudo é o quê? É a estrutura, é a base da sociedade ocidental. O direito romano, a moral judaico-cristã e a filosofia grega. É preciso destruir tudo, dizia Karl Kirsch. E o argumento dele não era o seguinte: olha para a Rússia. Não destruiu. Mesmo tendo acontecido lá um processo todo de destruição da economia, mesmo tendo acontecido o que aconteceu para o cenário, famílias destruídas, mulheres na rua, crianças na rua, mas o processo está, as pessoas, eles estão se readaptando, e por mais que nós queiramos fomentar essa ideia, tudo está retomando a situação, o status inicial. A ideia então era destruir tudo. Tudo que sustenta a civilização. E como vamos destruir? Pela economia? Já sabemos que não vai. Vamos para a educação. E vamos fazer o quê? Porque na educação a gente não pode entrar e querer fazer a partir de armas, né? Porque o que a gente precisa entrar é na intelectualidade, é no pensamento das pessoas. Então nós vamos na base crítica, vamos formar o senso crítico, porque ali a gente vai conseguir instalar o germe do pensamento revolucionário. Vamos minar as estruturas, vamos minar a base com a crítica. Não vamos trazer pensamento conforme a filosofia clássica, filosofia perene, de identificar o método filosófico e a partir do método reconhecer, proporcionar amor à verdade, um toque e uma lida com a realidade. Não, nós vamos criticar. E só criticar. E em 1924, então acontece, fomentado pelos pensamentos deste ataque ao processo educacional, a eugenia, o aborto,
os métodos contraceptivos. E surge, agora voltando já para os Estados Unidos, porque nós temos no cenário da guerra a transição desses filósofos, desses homens entre a primeira e a segunda escola de Frankfurt, que migram para os Estados Unidos. E nós vamos encontrar nesse cenário ainda uma mulher chamada Margaret Sanger, que ela vai dizer o quê? O primeiro vai fazer uma revisão sobre controle de natalidade. Como é que ela quer fazer o controle de natalidade? Matando as crianças. Legalização do aborto. E quem vai financiar isso? A Fundação Rockefeller, que vai fazer a primeira doação da fundação para os estudos e ações diretas de controle de natalidade. Por quê? Porque o crescimento demográfico virou um problema. Nós não temos comida para dar para todo mundo, essas pessoas não têm casa. E com isso, vai ser fundada a Liga de Controle de Natalidade, financiada pela Fundação Rockefeller. E depois, o Escritório de Higiene Social, veja como ele chama, Escritório de Higiene Social, que vai promover a educação sexual, financiando os estudos pelos métodos contraceptivos e também o aborto. Numa última fase, nós temos uma outra estrutura chamada Rhodes Scholarships. Precisamos dar um passinho um pouquinho para trás para entender em que momento da história essas duas situações se cruzam. Essa Rhodes Scholarships e a Fundação Rockefeller. Em 1903, foi criado essa Rhodes Scholarships. Então, nós já falamos aqui do Carnegie, que era o rei do aço, Rockefeller, que era o rei do petróleo, mas agora essa Rhodes Scholarships é fundada pelo o rei do diamante, um homem inglês, que enriqueceu na exploração, buscando diamantes na África do Sul, no continente africano, que quando morreu, ele deixou um testamento e toda a sua fortuna foi para essa fundação. E foi criado então essa instituição e até hoje ela financia os estudos, é a bolsa, é o sistema, o programa de bolsa mais antigo do mundo na faculdade, na Universidade de Oxford. Então, qual é a intenção desta Rhodes Scholarships? Para quê? Qual era a ideia deste homem? Formar lideranças mundiais. Formar homens que tivessem uma formação, um treinamento, capacidade intelectual de mudar os rumos da sociedade. Até que apareceu um homem chamado Philip Kerr, formado por esse grupo, que vai para os Estados Unidos e vai escrever uma sequência de livros, sequência de ensaios, a partir de umas conferências em Massachusetts, que no contexto pós-guerra, novamente ele se encontra com Rockefeller II, que atuando nos Estados Unidos já vinha financiando os estudos de higiene social, ou seja, a promoção da educação, uma nova educação sexual. E eles vão se encontrar com aquela estrutura de pensamento que nós colocamos, já apresentamos a vocês. Qual o pensamento? Saúde? Educação? Investir nessas áreas? Não. Quando vem a guerra, destrói tudo. O problema é a guerra.
E nós precisamos tomar cuidado para que não venha outra guerra. Então a gente está colocando aqui um intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Devemos concentrar esforços para construir um mundo de paz. Então essa ideia do governo mundial que vem levar a paz, construir um mundo de paz a partir de novos valores, se dá nesse contexto. Junto com a ideia de um novo pensamento, uma ideia de novo mundo e um mundo sem paz, nós precisamos entender o cenário agora que se apresenta antes de nós. Deus sim. No segunda afirmação é Deus sim, igreja não. No segundo momento, ou num outro momento, Deus sim, igreja não. Daqui a pouco, igreja não, Cristo não. Porque as grandes fundações vão investir pesado, e muito pesado, muito dinheiro. E essa reengenharia pela qual passa o mundo, eles já querem negar Cristo, tornando-se inimigo da cruz. Mas como vai dizer São Paulo? Pois há muitos os quais muitas vezes vos disse agora e repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos nos que está sobre a terra. Aqui chegamos num ponto fundamental da história. Junto com as grandes fundações, e aqui eu estou falando da mais antiga, da primeira, nós temos ainda Ford, nós temos ainda a que é financiada por George Soros. Mas o que eu quero trazer para nós agora, para trazer e alimentar o nosso pensamento, é a necessidade de estabelecer fundamentos da fé no seio da tua família. Eu pedi que você, no início da meditação, guardasse uma data, 1899, o início desta fundação, que é criada para justificar os anseios e os abusos da justiça no mundo, cometida sobre um grupo de pessoas. Quais pessoas eu estou me referindo? Os trabalhadores. Em detrimento de um enriquecimento de um pequeno grupo, ou de uma pessoa, ou de uma família. E que depois se serviu dessas ações para justificar, aliviar aquilo que era sua dor de consciência. A palavra vai dizer que a destruição é o seu fim. Aqui eu não quero colocar nenhuma afirmação que aqui está na Sagrada Escritura. Mas eu quero utilizar isso como um alerta para você, meu irmão. Um alerta para você, para que você entenda que nós estamos num ambiente de guerra. E numa guerra de ideias. Numa guerra espiritual, tal qual aquela que se apresentou no céu. E nós precisamos agora nos levantar numa atitude de temor a Deus, de reconhecimento da autoridade, da soberania, da majestade, da realeza de Deus, tal qual o arcanjo Miguel.
o nosso brado, o que precisa ter em nossos lábios agora e das nossas famílias, especialmente as nossas famílias, que são os alvos diretos desses ataques. E aqui eu quero dizer, há algo muito maligno por trás de tudo isso. Há uma inteligência maligna, sobrenatural, por trás de tudo isso. E nesse sentido, meus queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção agora para assumir a sua posição, promover uma ruptura com essas ideias. De que modo? Primeiro, nesta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque no ano que esta fundação foi criada, que veio fomentar e ajudar a espalhar essas ideias no mundo, o Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. O Papa Leão XIII consagrou o mundo, o Papa Pio XII convocou o mundo a restaurar esta devoção. O Papa Bento XV afirmou sobre o poder desta devoção em restaurar a sociedade, restaurar as famílias, e agora, no nosso tempo, o Papa Francisco eleva a uma obra pontifícia este movimento que tão bem faz a Igreja das adoradoras do Santíssimo Sacramento, adoradores e adoradoras do Santíssimo Sacramento, que promovem as orações de reparação, que frequentam as missas nas primeiras sextas-feiras, que usam aquelas fitas vermelhas do apostolado da oração. Meus irmãos, eu quero que você comece a entender, há um movimento do céu agora, há um movimento da mão de Deus, do coração de Jesus, conclamando a humanidade a estar unida a esse coração. Por isso, neste convite, eu quero que você feche os seus olhos agora e num instante pense sobre tudo aquilo que você tem feito, sobre as direções que você tem caminhado, porque é um momento chave, é um momento crucial da história do mundo que nós estamos vivendo. E se Deus achou por bem que nós estivéssemos aqui, é porque somos nós as suas testemunhas, somos nós o teu povo, e somos nós que vamos, em fidelidade e amor a Deus, ser resistentes a toda essa estrutura. Que o coração de Jesus possa nos fortalecer neste combate. Que o preciosíssimo sangue de Jesus possa, vertendo deste coração, levantar a tua vida, a tua família e te preparar e te fazer um soldado para o combate deste tempo. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.